Você já sentiu que nunca fica satisfeito somente com um perfume? Que você está sempre procurando o próximo e o próximo e o próximo? Sinto muito em te dizer que você está com vício em perfume. E isso tem tudo a ver com dopamina e compulsão. Hoje eu não vou falar de gosto pessoal. Hoje eu vou falar de neurociência, perfumaria e dopamina. Então fica aqui nesse vídeo, aproveita e já segue o nosso canal para mais conteúdos como esse. A pergunta não é se perfume realmente vicia, mas sim, será que o perfume consegue gerar comportamentos repetitivos e assim um padrão comportamental? Não é vício por conta do cheiro em si, não é exatamente químico essa correlação, tá, gente? E sim, ela vem através de uma reação química que sim acontece no nosso organismo através de estímulo dopaminérgico. E a partir disso você gera um comportamento compulsivo, gerando esse padrão e assim entrando em um que a gente chama de vício. Mas qual é a ligação disso com a neurociência? Na verdade, o olfato é o único sentido que tem relação direta com o nosso sistema límbico, sem passar primeiro pelo hipotálamo. Através disso, ele ativa o nosso sistema simpático e parasimpático, ambos ao mesmo tempo. E nisso, a gente também tem um estímulo muito maior de dopamina, que pode, ao mesmo tempo, confundir os caminhos neurais, também criando uma regulação hormonal, tanto endócrina quanto neuroendócrina, através de reações neurofisiológicas. Por isso que você vai ter muito mais o estímulo dopaminérgico, porque o olfato também se correlaciona em estímulo sensorial, em relaxamento de estresse e também, a partir daí, no sentido de prazer, te gerando mais essa sensação. Os aromas e o olfato, ele também está diretamente ligado ao alívio de estresse e a regulação de estímulos que são maiores e externos e que nos deixam mais estressados, com maior circulação de cortisol. Por isso que, naturalmente, quando você sente um cheiro que te agrada, você tem esse estímulo dopaminérgico, a sensação de prazer, a regulação do seu estresse. E isso faz com que você associe o perfume a algo prazeroso e assim querendo cada vez mais voltar a ter aquela sensação e aquela regulação neural que o seu próprio corpo produz através do estímulo do olfato. Padrões de cheiros também são muito comuns, por isso que muitas pessoas acabam vinculando perfumes como seu perfume assinatura, como seu perfume para dormir, seu perfume para ir para tal ocasião, porque nós associamos padrões olfativos através de memórias do passado e também a associações. Por exemplo, cheiro de doce com perfumes doces. Determinados cheiros que você associa com momentos que já aconteceram na sua vida. Isso é muito comum. Justamente porque essa dopamina que é liberada, ela também tem influência em regulação de estradiol, trazendo sensação imediata de alívio através da dopamina, barreira cutânea e até a nossa imunidade. Coisas que o prazer olfativo trazem de benefício. Porém, a questão é que, através de todos esses mecanismos que acabam acontecendo dentro do nosso organismo, a gente quer cada vez mais essa sensação, inclusive trazendo esse vício dopaminérgico e associando isso a um comportamento que se torna reforçado com o tempo. E aí é que vem as graves consequências. Outro ponto, odores que nos são familiares geram ainda mais liberação dopaminérgica e ainda mais sensação de prazer, aumentando esse vício, essa tendência compulsiva de querer cada vez mais repetir cheiros que são familiares para você. E a confusão acontece dentro da neurociência quando a gente descobre que odores podem trazer sinergia ou competição com outros sensores neurais. Por exemplo, um estudo comprovou que aromas dentro de comidas podem estimular a compulsão alimentar, agravando esse quadro ou até educando esse comportamento para ele se agravar e continuar dentro de uma pessoa. E o grande problema disso tudo é que o caminho entre um e o outro é muito curto, justamente porque conversa diretamente com o nosso sistema de recompensa.
Outra questão que está muito vinculada a esse sistema de recompensa e que agrava ainda mais esses comportamentos são os excessos de conteúdos que a gente dá atenção na internet. E você pode perceber um padrão muito clássico em quem está com esse padrão comportamental compulsivo de compras por perfumes, que essas pessoas se viciam em comprar um perfume, elas recebem o perfume, elas sentem o cheiro, depois elas naturalmente já não querem mais aquilo, elas buscam por novidade. Porque ao mesmo tempo que ela comprou e teve aquele prazer do cheiro somado à novidade dopaminérgica e o estímulo da compra, ela também ainda vai ter o incentivo das redes sociais que cada vez mais vão bombardear ela com opções de novos perfumes. Todo esse padrão que a gente vê repetitivo em vícios de perfumes começam lá no início com aquele cheiro que foi familiar para você e te gerou esse estímulo dopaminérgico. Acaba que aqui começa o primeiro mecanismo dessa relação compulsiva. Mas a gente fala tanto em dopamina e em perfumaria trazendo essa dopamina, a questão é que a dopamina sozinha, esse estímulo sozinho do perfume que gera em você, ele não vai criar o vício. É todo o contexto, mais esse prazer sensorial que faz com que você seja cada vez mais estimulado a isso. E eu conheço muita gente que já perdeu a noção total do que é vício, de como ela tá se botando naquela situação. Eu já tive vício em perfumes também, de ter mais de 60 perfumes, e ali eu já achei que eu tinha que parar. E sim, nessa época eu acabei adquirindo dívidas, tá, gente? Porque para mim nunca era o suficiente. Eu me vi 2, 3 horas no TikTok vendo vídeos de perfumes. E todos, é incrível como todos falam que o perfume é maravilhoso. Esse estudo mostra como a dopamina altera a forma como o nosso cérebro armazena memória olfativa, processando o odor através da estríada ventral, uma área-chave do sistema de recompensa. Isso significa que o cheiro passa a ter valor emocional maior do que ele tinha antes. Você acaba entrando numa bola de neve de cada vez mais adquirir perfumes. É um vício que é caro. E sim, através de todos esses mecanismos, a gente pode associar que ele é tão potente e tão prejudicial como o vício em jogos de azar. E muita gente não fala disso. Os mecanismos dopaminérgicos, o estímulo neural que causa, educando a pessoa a ter cada vez mais esse padrão repetitivo de compulsão, é o mesmo de jogos de azar. Você sente um prazer imediato, você quer continuar naquele ciclo e você o repete novamente. Então, o nosso ponto central é: o perfume em si, isoladamente, ele não vai te causar o vício, mas todo o contexto social que você está imerso, de estar sempre sendo bombardeado por muitas opções de perfume, junto com o prazer que aquele perfume te estimula, mas todo um contexto social de picos de cortisol durante o nosso dia a dia, e de muita frustração, a gente tendo uma questão de falta de atenção muito grande por conta do uso excessivo de telas, muita gente que dorme mal, a gente soma tudo isso e a gente acaba reforçando um padrão de compulsão. E muitas vezes ele vai para a perfumaria. É assim como o padrão do vício no álcool, assim como o padrão em vício em drogas ilícitas e assim como o padrão de jogos de azar. É a mesma coisa. E você também tem uma questão associativa aí, de você associar um vício com o outro. Você compra um perfume e você já está olhando mais 30. Você fica horas olhando vídeos e vídeos de perfumaria. O perfume em si, ele não tem comprovação científica de gerar uma dependência química, mas ele pode sim gerar uma compulsão comportamental, que é o que a gente estava falando durante o vídeo todo. Ele reúne 3 fatores clássicos que reforçam esse comportamento: o prazer imediato, o reforço dopaminérgico, junto com a busca constante por novidades somadas ao excesso de opções. A gente está sempre tentando regular o nosso cortisol por conta de um padrão de vida que a gente carrega hoje em dia. O prazer do cheiro ativa a dopamina. A dopamina reforça o comportamento. Você está a todo momento buscando regular os seus hormônios e o seu cortisol. E o cérebro começa a buscar por novos estímulos olfativos, porque
aquele estímulo anterior te deu um prazer e regulou seus hormônios. E aí você quer repetir cada vez mais essa sensação. É uma forma de fuga apenas. E aí a gente entra na lógica da insatisfação. Assim como redes sociais, compras e jogos, a perfumaria pode entrar nessa mesma lógica. E você sempre cai em promessas de redes sociais, de criadores de conteúdo tentando te vender aquela novidade. E você vai lá e entra no mesmo ciclo de compra sem poder, sem precisar também muitas vezes, podendo entrar numa dívida e nunca satisfeito. A dopamina que é gerada com o perfume novo que você comprou é uma dopamina que reforça a expectativa. E por isso que a minha questão principal é: o problema não é o perfume, o problema não é a perfumaria, o problema é o contexto que a gente está inserido de redes sociais, um estilo de vida que não nos permite autocuidado de verdade, tempo livre para nós mesmos. Quando você entende todos esses mecanismos, você começa a entender como está funcionando para você, se tornar mais consciente e se observar. Você acha que o consumo excessivo de perfumes é prazer ou busca constante por dopamina? Me conta nos comentários.